No vídeo de hoje vou te ensinar como fazer o molde do decote V perfeito e além disso a aula de hoje tem muita dica, muito macete de modelagem que você não pode perder de jeito nenhum se quiser ser uma modelista. Oi, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje vou te ensinar como fazer o molde de uma regata com decote V perfeito. Eu vou te mostrar qual é o segredo para deixar esse decote V perfeito sem ele esgarçar. Uma outra coisa que você vai começar a entender é sobre a folga de vestibilidade. Então, papel e caneta na mão, né? Porque no vídeo de hoje tem muita informação, tem muito macete de modelagem. E para quem está aqui pela primeira vez e ainda não me conhece, meu nome é Cristiane, eu sou costureira e modelista há mais de 20 anos e aqui no canal eu ensino costura e modelagem. Meu objetivo é ensinar a profissão para mulheres que não têm condições de pagar por um curso de modelagem e dessa forma se tornarem independentes financeiramente. E hoje em especial quero agradecer a todos os inscritos aqui no canal. Chegamos a mais de 1000 inscritos. Parece pouco, mas para mim que há 7 meses atrás achava que eu nunca ia conseguir fazer um vídeo, essa é uma conquista enorme. Sei que ainda preciso melhorar muito, mas é um passo de cada vez, né? E é assim com vocês aí do outro lado, um passo de cada vez na costura e modelagem. Vamos começar então? Bom, e hoje então a gente começa também a interpretação de modelo. E a primeira coisa que a gente precisa entender quando vai interpretar um modelo é saber qual base que vai ser utilizada para fazer esse molde, tá? Essa regata aqui que eu vou ensinar, eu quero ela com uma pence de busto e eu quero ela sem pence na cintura. Lá no vídeo dos 5 principais moldes base blusa que eu ensinei, 4 deles foram com alongamento até na cintura, né? Desses 4, um eu fiz sem pences, sem pence nenhuma, sem pence de busto, sem pence de cintura. Outro eu fiz ele com pence de ombro. E eu fiz mais 2 modelos lá, um com pence de busto lateral e outro com uma pence de busto diagonal. Bom, então pensando aqui no que eu tô falando, que eu quero uma pence de busto e não quero pence aqui na frente, o primeiro modelo lá que é sem pence nenhuma, né, esse eu não vou utilizar. Aí tem o outro que eu fiz com a pence de ombro, né, também não é esse porque eu quero pence de busto e aquela de ombro, então, não consigo utilizar. Então, sobraram 2 modelos lá que eu fiz. Aqui tem a pence aqui na linha do busto e aqui tem a pence diagonal. Para fazer esse modelo, eu posso usar qualquer um dos dois, tá? Eu vou fazer essa peça aqui com a pence em diagonal, mas se preferir fazer com a pence de busto, né, na altura do busto, também pode ser, não tem problema nenhum, tá? Bom, e depois de definir, então, a base que você vai utilizar, você precisa entender de onde você está saindo na modelagem para onde você quer ir, onde que você quer chegar, né? Como assim? Você precisa saber exatamente como é o teu molde base para então você conseguir fazer as alterações necessárias e chegar no modelo desejado. E como eu vou saber da onde que eu tô saindo, né? Sabendo como ficou o teu molde base de blusa, ou seja, é isso aqui, tá? Essa é a base de blusa da Maneca, é a base que já foi corrigida. E o que eu tô vendo aqui? Que é uma base que ela é justa ao corpo, que ela não tem nenhuma folga, a cava dela é uma cava que tá grudadinha aqui assim, ó, não tem sobras, tá? É um molde de base que ele agarra por completo o corpo. E sabendo como o meu molde base veste exatamente no corpo, a partir daí eu posso começar a interpretar os modelos. Então é daqui que eu vou partir. Quando você costura o seu molde base, você começa a entender de onde você está começando. Faz sentido isso para você? Agora tem uma outra coisa. Se a tua base de blusa ela não estiver dessa forma, se ela não estiver perfeitinha, não adianta você fazer a interpretação do modelo agora, tá? Nesse caso, volta lá nos vídeos de como fazer a base e como corrigir a base, para depois começar a interpretação dos modelos. O que você precisa entender é que se a base não estiver perfeita, todo modelo que você fizer já vai começar com defeito, tá? Então, se você fez a base, mas não fez a peça piloto para verificar como ela ficou no corpo, faz essa peça piloto para ter certeza que ela tá certinha no corpo.
Agora, se a base, aquela base que você fez, ela já tá perfeita, então você já pode começar, tá? Primeiro, começa com um checklist, né? Anotando todos os detalhes. Então, você vai anotar ali qual é o comprimento da blusa que você quer. Essa aqui, eu fiz com 63 centímetros de comprimento, tá? E eu levantei um pouquinho aqui nas laterais. Depois eu vou mostrar certinho, tá? Qual a largura da alça que você quer? Se você quer 3, 4, 5 centímetros, então anota aí pra ver a largura. De repente, pega uma outra camiseta que você gosta e anota essa largura de alça, tá? E essa aqui, então, eu fiz ela com 4,5 de largura, tá? Outra coisa que você precisa definir é a profundidade do decote, tá? Então, essa aqui eu fiz um decote um pouquinho mais profundo, né? Ele não ficou tão fechado. E o decote a gente define aqui, ó, pela altura do seio. Então, se você chegar com esse decote até aqui no ápice, né, aqui na altura do ápice do seio, então você vai ter um decote bem profundo. Você pode fazer bem profundo? Claro que pode, só depende em que ocasião também você vai querer usar essa regata, né? Então essa minha aqui, ela já ficou com um decote um pouco mais profundo, mas eu levantei ela, subi ela da altura do busto 2,5 centímetros. Então aí você vai analisar para que ocasião que você quer usar, né? Porque de repente você quer usar pra noite, pra festa, pra balada, então você pode, usar um pouquinho, né? Pode colocar mais, por que não? E se você quiser para trabalhar, pode até fazer ela um pouquinho mais fechada. Eu, como trabalho em casa, então eu não me importo muito com isso e eu gosto dos decotes um pouco mais profundos, né? Mas aí é você que vai definir, tá? Uma outra coisa que você já pode analisar é a folga de vestibilidade. Isso é uma outra coisa que a gente vai começar a entender agora, tá? Por exemplo, essa regata aqui, eu coloquei a folga de vestibilidade de 1 centímetro. Se olhar aqui pela base, a base é uma peça bem justinha, eu não quero que ela fique assim injusta. Então, aqui nas laterais eu coloquei uma folga de 1 centímetro. Mas a folga de vestibilidade, ela também ela tem muita relação com o tecido, tá? Então, assim, se você pegar um tecido bem leve, um crepe, uma viscose, uma seda, né? Um tecido que é bem leve, você talvez não precisa dar esse 1 centímetro, tá? Pode colocar menos folga para ela não abrir muito, porque quanto mais leve o tecido, mais ela vai abrir, mais folga ela vai ter, tá? Isso é por causa do tecido em si mesmo. Então, se você tiver um tecido que é um pouco mais pesado, então você pode começar a dar uma folga um pouco maior. Essa aqui é uma viscose, porém uma viscose um pouquinho mais encorpada. Então aqui eu coloquei 1 centímetro. Outra coisa que você vai anotar ali no seu checklist é agora o acabamento que vai ser feito nessa peça, tá? Então nessa aqui, o que eu fiz? Eu fiz um revel na parte da frente, eu fiz um revel que ele vem até aqui, assim, um pouquinho abaixo do seio e aqui na lateral até a altura da cintura. As costas eu fiz ela com acabamento aqui de viés com um bico contrário, que depois eu vou explicar certinho, né? Aí você precisa ver como é que você vai querer fazer a bainha dessa peça e também precisa anotar aí que precisa deixar margem de costura, tá? Bom, e com essas informações anotadas e depois que você entendeu, né, de onde você está saindo na modelagem, para onde você quer ir, então você pode começar a fazer a modelagem, tá? Bora começar? Mas antes, né, se você tá gostando do conteúdo, já deixa um like e se você ainda não estiver inscrito no canal, aproveita, já se inscreve porque toda semana tem conteúdo novo aqui no canal, tá? E para você ficar sabendo quando tem vídeo novo aqui no canal, ativa o sininho. Com o sininho ativado, o YouTube ele te avisa assim que eu publicar um vídeo novo, tá? Vamos lá? Bom, então a primeira coisa que eu vou te mostrar é a regata, para você começar a entender de acabamentos que eu tô falando, tá? Então aqui, a regata, como eu falei, eu fiz ela no comprimento de 63 centímetros,
Mas aqui nas laterais eu levantei ela um pouquinho, tá? Isso aqui a gente fala levantar um pouco na lateral, ou até tem gente que fala dar um sorriso aqui na barra, tá? Essa regata aqui, não sei se vocês conseguiram observar lá no corpo, mas a alça dela eu não centralizei ela, eu coloquei ela um pouquinho mais pro ombro. Por que eu fiz isso? Porque eu gosto de usar o sutiã nadador, então o nadador, a alça ela vem mais atravessada, né? Ela não vem reta aqui. Então nessa aqui eu fiz um pouquinho mais perto do pescoço, tá? Aqui então eu tenho a pence em diagonal. E aqui dentro então, ó, essa aqui é a minha frente. A frente tá com revel, então ele vem, esse revel, eu não faço ele reto, tá? Eu faço ele em curva, porque até a curva dá uma leve elasticidade nele, então ele não fica travando aqui, tá? Aqui na lateral, esse acabamento certinho eu vou mostrar lá na costura, mas ele é um acabamento que é feito assim, ó. É tipo sanduíche, né? Então, eu tenho a frente da blusa aqui, as costas aqui, e o revel, ele vem por cima das costas. Ou seja, as costas estão embutidas entre a frente e o revel da blusa, tá? Isso também acontece aqui na alça das costas, ó. A alça das costas é limpinha, a parte das costas, ela fica embutida aqui na frente da alça, tá? Entre a frente e o revel, né? E aqui nas costas, então, eu tenho um acabamento no viés de bico contrário. O bico contrário que acontece, ele não aparece aqui na frente, o viés, ele só fica aqui por dentro. Então, aqui para começar a modelagem, você vai fazer a cópia do molde base com a pence em diagonal ou com a pence lateral, tá? E aí a gente vai começar a trabalhar em cima desse molde. Você vai fazer tanto a cópia frente como costas, tá? Importante é você ter a linha da cintura, você ter o ápice aqui do seio. Esse ponto aqui você precisa sempre ter no molde, porque você precisa ter uma base para decotes, para cavas, para um monte de coisa. O ápice do seio ele precisa estar aqui localizado, tá? Mesma coisa a altura da cintura também. Bom, então aqui eu já tô com o checklist, com as coisas anotadas. Eu vou começar aqui mexendo no comprimento da peça, tá? Eu vou tomar como base, isso aqui é a base aqui da maneca, mas eu vou tomar como base como se eu estivesse fazendo a peça pra mim, tá? Então aqui no caso, a base de blusa, até na cintura, ela tem 46 centímetros, tá? Eu quero o comprimento dela com 63. 63 menos 46, eu tenho 13, 17, isso? Então, aqui, eu quero 17 centímetros a partir da cintura. Aqui vai ser o comprimento da blusa. Então, aqui eu vou fazer uma linha, né? Esse é o comprimento. Aqui na lateral dessa peça, eu depois vou querer subir um pouquinho aqui, tá? Então, mais ou menos quanto que eu vou subir? Eu vou subir uns 4 centímetros, só para ela não ficar bem reta. Se você não quer aquela subidinha, aquilo que a gente fala de sorriso, para ficar aquela curva, do mesmo jeito você vai subir um pouquinho aqui, tá? Porque senão ela vai ficar uma ponta aqui. Então, você vai subir pelo menos 1,5 centímetro na lateral. Essa aqui eu vou subir, então, 4 centímetros. Eu vou querer depois que ela termine aqui na lateral, nesse ponto. Agora, a alça. Bom, a alça, você pode fazer da forma que eu fiz lá, que eu puxei ela um pouquinho mais aqui pro pescoço, ou você pode fazer a camiseta também centralizada, né? Então, o que você vai fazer ali? Você vai determinar
a largura da tua alça. Então, se vamos supor, você determinou que a largura da alça vai ser 5 centímetros. Para centralizar ela, o que você vai fazer? Você vai pegar aqui a tua medida de ombro. Então, aqui eu tenho 12,5 de ombro. Eu vou querer fazer uma alça de 5, então 5. 12,5 menos 5 dá 7,5. Esse 7,5 aqui eu vou dividir em duas partes e vou descontar aqui das laterais, tá? A partir do pescoço até o início da alça e do ombro até o final da alça. Então, 7,5 dividido por 2, eu tenho 3,75 mais ou menos, certo? Então, 3,75 eu vou marcar desse lado e 3,75 desse lado. E aí eu fiquei com uma alça de 5 centímetros, tá? Dessa forma aqui a alça tá centralizada. Na minha, o que eu fiz? Eu, por causa do sutiã, né, que ele vem puxando um pouco mais pra cá, então eu só tirei 3 centímetros a partir do pescoço, coloquei pra cá, e aí eu fiz uma alça de 4,5, tá? Então eu fiz isso aqui. Aqui não tem problema nenhum, você fazer a alça reta, fazer ela um pouquinho mais puxada pro pescoço, sem problema, tá? Então aqui, você que vai determinar como vai querer essa alça. Eu vou fazer esse modelo aqui como eu fiz a minha, então eu vou deixar marcado aqui em 3, aqui eu tô saindo 3, a partir do pescoço, aqui eu tenho 4,5. Bom, e agora a profundidade do decote. Bom, aqui eu sei onde que eu tenho marcado aqui o ápice do busto, que aqui é a altura do busto, né? Então, se eu fizer esse decote até aqui, na altura do busto, então eu vou ter um decote bem profundo. Se eu não quero esse decote tão profundo, então eu vou começar a levantar ele aqui um pouco. Nessa camiseta que eu fiz, nessa regata que eu fiz, eu coloquei aqui 2,5 a mais. Aí você vai determinar quanto que você quer a mais, tá? Então aqui, você não quer tão profundo, vai lá, levanta 5. Bom, agora para o decote V, eu vou traçar uma linha reta aqui da minha alça, do início da alça, vou traçar uma reta do decote até a alça. Se eu deixar esse decote assim, ele vai dar problema, ele vai dar defeito. E por que aqui vai dar defeito? Bom, aqui você tá vendo que você tem um corte em diagonal, né? É o que a gente chama de um corte enviesado. Quando você faz um corte enviesado, o que acontece? Você quebra a estrutura ali do teu tecido. Por quê? O que você tem aqui no tecido? Deixa eu mostrar aqui, ó. O tecido é isso aqui. Esse aqui é o comprimento do tecido, né? Quando você vai lá na loja, você pede 2, 3 metros de comprimento. Então, esse aqui é o comprimento. Aqui nas laterais tem a orelha e aqui é a largura do teu tecido. A largura é a trama e o comprimento é o urdume, né? Tá vendo que são fios retos, né? Eles se entrelaçam aqui, mas são fios retos, tanto no comprimento como na largura, né? Então, quando eu corto esse tecido reto aqui, ó, se eu fizer um corte reto aqui, ó, eu não mexo em nada, não tem, não quebro a estrutura dos fios. Porém, se eu faço um corte assim, ó, em diagonal, o que está acontecendo aqui? Eu tô quebrando esse fio que entrelaça com esse que entrelaça com esse, e aí tem uma quebra. Quando tem essa quebra de fio, aqui o tecido se estica. Por isso que quando a gente corta tiras em viés, ele dá uma laceada, tá? Então a mesma coisa acontece aqui no decote V. Não só decote V, quando você faz a cava americana, né? Que vem então aqui a tua cava,
vem pra cá a cava americana, você tá quebrando aqui também. Quando você faz agora uma cava, como a gente vai fazer na regata, que é uma cava mais profunda, você também tá quebrando. Então, nessas partes onde você tá quebrando esse entrelaçamento dos fios, você vai ter que fazer correção, tá? Então, se essa parte aqui, ela vai lacear, se ela vai abrir mais, eu preciso ajustar ela para ela não dar o defeito, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou marcar a metade do meu decote, aqui deu 24. Dobra a fita, marco um ponto aqui no meio, tá? E aqui eu vou fazer uma correção de uns 2 centímetros. Essa correção ela pode variar também dependendo do tamanho do busto, tá? Mas normalmente entre 2, 2,5 já fica bom. Se ainda ficar um pouquinho folgado, ainda ficar com um pouquinho de defeito, tem uma correção que a gente consegue fazer na hora da costura. Mas essa correção ela só pode ser feita na hora da costura quando você está fazendo uma peça para você ou para sua cliente. Na indústria não, na indústria ele tem que sair perfeito aqui, tá? Porque você não tem como avisar as costureiras, olha, ali você precisa fazer esse tipo de costura porque tá dando defeito. Não, ela tem que sair perfeitinha, tá? Mas no caso você tá fazendo para você, para sua cliente, ainda você pode na costura corrigir um pouquinho, mas é pouca coisa, também não pode ser muito, tá? Então aqui eu achei o ponto do meio. Aqui eu vou fazer uma correção entre 2 e 3 centímetros. Então aqui ó, eu vou colocar 1,25 para cima e 1,25 para baixo. Então aqui eu tô fazendo uma correção de 2,5 centímetros, tá? Aqui do ombro até o ápice do seio, eu vou marcar uma reta. E aí eu vou fazer uma pence falsa aqui, tá? O que é essa pence falsa? Eu não preciso jogar ela lá pro ápice, porque ela é uma correção. Então, eu posso jogar ela pra cá. Deixa eu marcar melhor aqui pra ficar mais visível. Aqui em cima eu vou abrir. E essa pence falsa aqui, ó, eu vou dobrar ela. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Aqui eu preciso fechar, tá? Então dá uma olhada para ver o que aconteceu aqui. Quando eu fiz essa correção, o meu ombro ele se deslocou mais para cá e tá vendo que ele diminuiu, então quer dizer que isso aqui deu uma encolhida no tamanho, tá? Nesse comprimento. Então, precisa fazer essa correção quando se fala em decote V mais profundo. Se você for fazer um decote V que não for tão profundo, essa correção não precisa ser de 2, 2,5. Pode ser uma correção um pouquinho menor. E aqui em cima eu vou então traçar uma nova reta aqui que vem do pescoço, né? Até a cava, tá? Eu faço uma nova reta aqui. E aqui o decote eu já vou arrumar ele. O decote eu não faço ele reto, eu só fiz ele reto agora no início para marcar, mas eu deixo ele numa leve curva, tá?
Então esse aqui agora é o meu decote V. Agora eu vou remarcar aqui a largura da minha alça, né? A partir aqui do decote. Então aqui eu tenho 4,5, eu quero a alça de 4,5, eu vou remarcar aqui. Agora, antes de eu fazer a curva da cava, eu vou já determinar aqui a minha folga de vestibilidade. Eu também não quero mais essa pence aqui, então essa pence aqui eu não vou usar. E aqui embaixo, pode ver que tem essa entradinha aqui, porque é o nosso molde base, né? Então isso aqui eu também preciso arrumar, tá? Eu não posso deixar essa entrada aqui, porque na hora da costura isso aqui é um problema pra costureira, então não... E também não fica legal, né? Com esse bico aqui. Então aqui eu já venho, já dou uma arredondada nessa parte. E aqui agora eu vou colocar a folga de vestibilidade. Como eu falei, nessa peça aqui eu vou colocar 1 centímetro de folga. Mas se você fizer uma peça que é um tecido mais fino, mais leve, meio centímetro já tá legal, tá? Então aqui 1 centímetro de folga. Esse 1 centímetro ele é por toda a lateral, frente e costas, tá? Então eu venho aqui, ó, 1 centímetro. Isso aqui é a minha folga de vestibilidade na lateral, tá? Depois eu preciso ainda colocar margem de costura. E aqui na cava, se olhar ali a base ela é bem justinha, bem próxima ao braço. Então aqui eu também preciso dar uma folga. Folga lateral e folga de cava também tem uma relação, tá? Então, se aqui eu tô dando uma folga de 1 centímetro, aqui eu também vou abaixar 1 centímetro, tá? Então, aqui eu tô já com a minha nova posição de cava. Agora, eu vou retraçar essa cava. Eu venho aqui. Se você tem a régua lá, prefere fazer com a régua, faz com a régua, tá? Ó, vem. Cuidado para não abrir muito aqui, porque aí vai aparecer aquela gordurinha ali que às vezes a gente não quer, né? Então aqui, ó, nessa parte de cima aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer assim, ó. Você vem com ele mais reto, tá? Não faz isso, vem com ele aqui assim mais reto na alça, e aí você vem, ó, que até pode já vir mais pra cá. Então, aqui eu retracei a cava. Porém, como eu falei aqui, como no decote, aqui eu tô abrindo bastante essa cava. Então, essa cava aqui, se eu deixar assim, ela também vai dar defeito, tá? Aqui eu também preciso corrigir. Da mesma forma como eu fiz aqui, eu vou corrigir aqui. Aí, só que aqui eu vou jogar essa pence falsa aqui pro início do decote. Então, aqui eu também vou tirar, vou achar o meio da cava, tá? Então, aqui eu tenho 26 centímetros, vou achar 13 centímetros, aqui eu tenho 13, vou marcar um ponto. Só que aqui na cava, pra mim, eu tirei 3 centímetros, tá? Aqui pode dar um defeito um pouco maior. Então, aqui eu vou tirar 1,5 de cada lado. Também vai depender do tamanho do busto sempre, tá? Aí, o que eu vou fazer? Aqui onde é que eu marquei, eu vou jogar essa pence pra cá, ó. Aqui pro início do meu decote. Isso aqui é o que a gente chama de pence falsa. Então, essas pences, elas são para corrigir. Então, agora aqui para corrigir a cava, eu já vou cortar aqui no decote. E aí eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou dobrar essa pence falsa aqui. Vou fechar essa pence.
Ó, então aqui, fechando a pence, de novo isso aqui deslocou, essa cava diminuiu, mas aqui eu permaneci com a parte central dela reta, tá? Então o que deslocou foi essa parte aqui que é do decote e cava. Aí agora eu venho aqui, eu preciso arrumar. O que eu vou arrumar? Eu vou arrumar aqui a partir daqui de baixo, ó, pra ela continuar aqui mais próximo do braço, né? Porque se eu fizer aqui, eu vou abrir muito essa cava, tá? Então eu venho aqui, ó, e ajeito a cava, deixando essa partezinha aqui em cima mais retinha, tá? E aí agora eu tenho a cava definitiva, tá? Aqui embaixo também agora eu já vou fazer o traçado da minha barra, né? Então como eu vou levantar aqui um pouquinho, eu venho mais ou menos até o meio reto e depois eu venho levantando até a minha lateral, tá? Eu faço uma leve curva aqui, que é o sorriso da barra, tá? Isso aqui. Agora eu preciso colocar então a margem de costura. Bom, antes de colocar a margem de costura, aqui você pode dar uma melhorada, né? Deixar mais bonitinho. Agora eu fiz rapidinho aqui, mas deixa bem bonitinho aqui. Aqui, eu vou fazer uma bainha de lenço. Bainha de lenço, a margem é de 1,2, tá? Então, aqui eu vou colocar 1,2 de margem pra bainha. São duas viradinhas de 0,6, tá? Então, aqui, bainha definida. E agora eu ainda preciso colocar 1 centímetro de margem de costura aqui na lateral. Vou fazer a mão livre mesmo para ser mais rápido, tá? Então aqui eu tenho 1 centímetro margem de costura. Aí a minha cava vai vir até aqui e aqui eu também vou colocar 1 centímetro de costura no contorno da cava. Aqui em cima também 1 centímetro no ombro. E aqui no decote eu também vou ter que colocar margem de costura, tá? Então, ó, vou colocar aqui no papel. Aí aqui, onde que eu tenho decote, ó, eu vou subir aqui 1 centímetro reto e aqui ao redor do decote vou colocar 1 centímetro, tá? Então, aqui onde é que eu risquei com preto é a minha margem de costura. Agora, aqui na frente eu também preciso fazer o revel. O revel, ele vai ter essa mesma estrutura aqui, ele tem que ser igual, né? Porém, eu vou fazer ele, o revel, até aqui na altura da minha cintura. Então, ele vai começar aqui, ó, na cintura. E aqui, ó, eu tenho o ápice do busto. Eu quero fazer ele abaixo do busto. Então, pelo raio do seio, eu sei que o meu raio de seio, ele tem 8 centímetros. Então, eu vou só marcar aqui para ter uma coordenada, né? Eu quero deixar esse revel aqui abaixo, porque senão ele vai pegar bem aqui naquela dobra do seio, no final do seio, né? Então, eu vou abaixar aqui mais um pouquinho, vou abaixar uns 4 centímetros, tá? E aí, eu venho aqui, ó, venho fazendo o revel em curva. E aí, o que você vai fazer? Essa parte aqui você vai passar por um outro papel, vai carretilhar, né? E aí você vai ter o revel da frente. E agora aqui a parte das costas. Bom, aqui a parte de baixo das costas,
é igual à frente, tá? Então, você vai retirar a pence. Aqui, você vai também fazer a mesma medida da cintura até a barra. Se quiser fazer mais comprido, também pode fazer, né? Tem regata, blusas que a gente faz com a parte de trás mais alongada que frente. Não tem problema nenhum, tá? Mas essa aqui, então, eu tô fazendo igual a parte da frente. Subir na lateral aqui também os 4 centímetros. Aqui na lateral, 1 centímetro de folga, mais 1 centímetro de margem de costura. Agora aqui a parte de cima das costas é bem fácil, não tem segredo nenhum, tá? Aqui as costas, aqui no ombro, você vai sair o mesmo tanto que saiu lá na frente. No meu caso aqui, então, eu saí 3 centímetros. A largura do ombro, mesma coisa. Eu fiz largura com 4,5, então eu vou marcar 4,5. Esse aqui agora é meu ombro. Aqui nas costas, eu vou descer o mesmo tanto que eu saí aqui. Aqui eu vou descer 3 centímetros, tá? Então, você vem aqui. Marca o decote. Aqui na cava, também preciso descer 1 centímetro, como eu desci lá na frente, né? Aí eu tenho a folga de vestibilidade, aqui mais 1 centímetro de margem de costura. E eu venho com a cava, então, a partir daqui, ó. E aí eu venho traçando dessa forma, tá? Aqui a mesma coisa na cava. Se você não quiser que essa cava ela venha aqui mais pra dentro das costas, vem aqui, essa parte aqui também é retinha, tá, gente? Então vem aqui e você vai fechar ela um pouquinho mais, tá? E aqui também na cava, você precisa dar 1 centímetro. Por que 1 centímetro aqui na cava? Porque a gente vai fazer acabamento lá do viés bico contrário. O viés bico contrário, ele precisa de margem de costura, tá? Quando a gente faz o viés, aquele viés aparente, que ele fica pro lado de fora, daí não precisa. Mas no bico contrário precisa. Então, aqui, todo o contorno com 1 centímetro de margem de costura, tá? Então, aqui eu coloquei a margem de costura. Cava das costas precisa ser corrigida? Não, a cava das costas não dá o defeito que dá lá na frente por causa do volume do seio, tá? Então, aqui a cava das costas realmente é só retraçar. E agora, então, eu preciso ainda definir quanto que eu preciso de viés para fazer os acabamentos. Eu vou precisar de 3 tiras de viés. Eu tenho aqui as 2 cavas e tenho o decote. Para definir o tamanho do viés, eu vou medir aqui, ó. O decote, esse aqui tá com 12,5. 12,5 eu tenho que pelo menos duplicar, né? Então, eu tenho 12,5 aqui, vezes 2, 25. Só que você deixa mais um pouquinho, deixa mais uns 3 centímetros lá de folga, pra hora da costura ficar aquela rebarbazinha aqui a mais, tá? As costureiras precisam sempre dessa folguinha aqui a mais. A mesma coisa aqui, ó, você vai medir o tamanho da tua cava. Essa aqui ficou com 28,5. Aqui, então, eu preciso de 2 vezes de 28,5. Bom, no final, elas são muito parecidas, né? Corta 3 tiras de viés de 30 centímetros, que já vai dar certo. O que sobrar tem que tirar fora, tá? Então, aqui, para as costas, viés 3 vezes de 30 centímetros. Bom, então aqui só para finalizar, né? Então, eu tenho a frente da regata, aqui eu tenho a dobra do tecido e eu vou cortar a regata a frente uma vez. Aqui eu tenho o revel,
Então, ó, o revel ele se encaixa aqui na frente, também na dobra do tecido, e também vou cortar uma vez, né? Não esquecendo de sempre colocar a linha do fio nos moldes, tá? Aqui eu tenho as costas também é cortado uma vez, aqui a dobra do tecido, e aqui então eu fiz a tirinha de viés. Essa tirinha ela tá com 2 centímetros de largura, que é o suficiente, tá? E aí também cortar 3 vezes, 2 centímetros de largura com 30 centímetros de comprimento, tá? Então esses moldes estão prontos, e a costura então vai num vídeo separado, tá? Bom, gente, hoje era isso. Eu sei que é bastante conteúdo para quem está começando, é muita coisa, muita informação, né? Mas eu acho que desde que a gente tenha a informação certa, já comece fazendo certo, mesmo com muita informação, vai ficar mais fácil, tá? Bom, gente, um ótimo final de semana a todos. Até semana que vem tem mais, tá? Beijos, tchau!